Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução à Lógica Digital Online. Meu nome é Bruno e eu vou passar o conteúdo da segunda semana para vocês. Então, o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver a base para qualquer sistema que utiliza a lógica digital. Então, primeiro nós vamos ver variáveis booleanas, depois vamos ver as funções lógicas primitivas, primárias e formas de representar elas. Depois vamos ver as portas lógicas. E por fim vamos ver funções lógicas compostas, que são combinações das lógicas primárias. Então, primeiramente, o que são variáveis booleanas? Uma variável booleana é uma variável que assume os valores 0 ou 1. Então, os dígitos binários que vocês viram na última aula, os dígitos são uma variável booleana. Esse nome booleano vem do matemático e filósofo George Boole, que foi a primeira pessoa a formalizar lógica algébrica. E esses números as variáveis podem não ser expressas somente com 0 e 1, mas também de outras formas, como por exemplo, ligado ou desligado, alto ou baixo, aberto ou fechado, e verdadeiro ou falso, que foi a forma como Jorge representou elas no livro que ele publicou sobre o assunto. Então, as funções lógicas primárias são as funções que nos permitem manipular essas variáveis booleanas. E quais são elas? São 3 apenas. Qualquer sistema que utiliza a lógica digital vai ou estar utilizando uma dessas funções ou uma combinação delas. Então, o que cada uma delas faz? Primeiro temos a NOT. A NOT ela tem um valor de entrada. Essa função simplesmente coloca na saída o oposto desse valor na entrada. Por exemplo, se eu coloco o valor 1 na entrada dessa função, a saída vai ser 0 e vice-versa. Se eu colocar 0, a saída vai ser 1. Já a função AND, ela pode ter inúmeras entradas, pode ter 2, 4, 100, e a saída dela vai ser 1 apenas se todas as variáveis de entrada forem igual a 1. Então, se tiver 100 entradas, se uma dessas entradas for 0, então a saída vai ser 0. Todas precisam ser 1 para que a saída seja 1. E por fim temos a OR. Assim como a função AND. Essa função pode ter inúmeras entradas e a saída é 1 quando qualquer uma das entradas for 1. Então, se tiver 5 entradas, basta que apenas uma delas seja 1 para que a saída seja 1. Então, eu apresentei essas funções como texto, mas fica um pouco ruim, obviamente. E para isso temos várias formas de representar essas expressões, essas funções. Então, a primeira forma que vai ser apresentada aqui é a tabela verdade. Essa tabela ela é composta pelo seguinte: ela é composta por colunas que representam cada uma das entradas e uma coluna para cada uma das saídas. No caso aqui, só um AND, então é uma saída. E o que vai na tabela? Do lado nesse lado que tem as entradas, temos todas as combinações possíveis para as entradas. Nesse caso, 00, 01, 10 e 11 para essas duas entradas, x1 e x2. Isso aqui são todos os valores possíveis, todas as combinações para essas duas entradas. E do lado das saídas, em cada linha a gente vai ter o valor dessa saída diante dessas entradas. Então, a porta AND, a função AND, só tem 1 na saída se todos os valores da entrada são 1. Nesse caso aqui os dois são 0, então a saída vai ser 0. Nesse caso temos que x1 é 2, só que x1 ainda é 0, então a saída vai continuar sendo 0. Nesse terceiro caso temos que x1 é igual a 1, mas x2 é 0, então por causa disso a saída vai continuar sendo 0. E por fim, no último caso, x1 e x2
são iguais a 1, e portanto a saída da função vai ser 1. Então aqui é a tabela para a função OR e para a função NOT. Aqui na OR a gente pode ver que apenas quando as duas entradas são 0, que a saída é 0. Em todas as outras combinações que temos 1, aqui a gente vê que a saída é 1, que é assim que foi definido. E no caso da NOT, a saída é simplesmente o inverso da entrada. Quando a entrada for 0, a saída é 1. Quando a entrada for 1, a saída é 0. Então aqui apresentei apenas para duas entradas, mas como eu falei antes, pode ser aplicado para inúmeras entradas. Então aqui tem um exemplo com 3. Como tem que levar em conta todas as possibilidades para as entradas, sempre que adiciona uma variável nova, precisa colocar mais uma coluna aqui, e por causa disso vai aumentar exponencialmente o número de combinações que tem que levar em conta. Mas olhando aqui o resultado, quando as 3 forem 0, a saída é 0, e depois disso, sempre, já que vai ter sempre pelo menos uma entrada com valor 1, a saída vai ser 1 para todos os outros casos. E aqui também temos a AND, com 3 entradas. Dá para ver aqui que apenas quando as 3 forem 1 que a saída vai ser 1. Nos outros casos, já que tem pelo menos uma variável com 0, com valor 0 na entrada, a saída vai ser 0 também. Então, um outro jeito de representar essas funções são por meio da forma de onda. E o que essa forma de representação é exatamente? Aqui cada variável é representada por uma onda, por essa linha aqui. Quando a onda for baixa, quando a função aqui for baixa, quer dizer que a variável tem valor 0. Quando a onda for alta, quer dizer que o valor da variável é 1. Então aqui essa linha representa a variável x1, aqui temos a variável x2 e aqui temos a variável x3, como está aqui na legenda. E aqui a gente também tem a representação das saídas, como onda. Neste caso aqui, essa onda representa a função AND, como a gente viu anteriormente, reforçando. A onda aqui só é alta quando todas as outras ondas das outras variáveis forem altas. E, por fim, a OR. Aqui, nesse primeiro caso, todas são baixas, então a OR, o resultado da OR vai ser baixo também. Mas em todos os outros casos, pelo menos tem uma variável que vai ter a onda alta, ou seja, vai ter o valor 1. Então, o resultado aqui dessa função OR vai ser alto também. A gente não vai usar essa forma de representação muito nesse curso, mas ela é muito usada para simulação de circuitos mais complexos. Porque é uma simulação ao longo do tempo. Então, aqui quer dizer que entre o tempo 0 e o tempo 1, tais entradas e tais saídas têm esses valores. Entre esse período de tempo, as entradas e saídas têm esses valores. Então fica muito útil para analisar se circuitos mais complexos estão com o comportamento esperado, porque os circuitos às vezes ficam muito difíceis de ser representados com tabela verdade. E a última forma de representar essas funções é por meio de expressão algébrica. Ao contrário das outras formas de representar, a expressão algébrica apenas nos dá uma forma de simplificar a notação dos circuitos. Então temos o AND, por exemplo, a gente indica aqui x1 ponto x2 igual a y. Isso aqui quer dizer que y é igual a um AND, a função AND das entradas x1 e x2.
a gente usa esse ponto para indicar IND entre os valores que estão aqui do lado. E aqui só mostrando como que ficaria para várias entradas, um IND com várias entradas. Aqui fica x1, ponto x2, ponto x3 e assim em diante. Isso significa x1, IND x2, IND x3, por aí vai. E de forma análoga, a gente tem o mesmo para OR, só que ao invés de usar um ponto, a gente usa o sinal de mais. Então isso aqui significa que y, a saída y, é igual à função OU de x1 e x2. E aqui a gente tem o aplicado para inúmeras entradas. E por fim, NOT, a gente simplesmente indica que indica uma variável que está sendo passada pela função NOT com essa barrinha vertical, barrinha horizontal aqui em cima. Então isso aqui quer dizer que o valor de x está sendo invertido. Mas tudo que eu falei até agora é só teoria. Então como que a gente aplicaria isso na prática? Como que os computadores ou celulares utilizam essa lógica? Então, para entender melhor, a gente vai implementar a função AND entre duas variáveis por meio de chaves. Cada chave é controlada por uma variável. Quando essa variável tiver valor alto, a chave fecha. Quando a chave fecha, a energia pode passar para o resto do circuito. Nesse caso aqui, as duas chaves teriam que fechar para a energia passar e chegar na saída, que no caso aqui é uma lâmpada. Então, ativando a primeira chave, a chave fecha, a energia passa para o resto do circuito, mas para, porque essa chave está aberta ainda. Então, ativando essa segunda entrada, temos que a energia passa para todo o circuito e que consegue ativar a saída, consegue acender a lâmpada aqui. Mas fica um pouco abstrato só falar de chave aqui. A gente não tem uma chave de fato, uma chave que funciona exatamente desse jeito na prática. Então como que componente que a gente usa para ter esse comportamento? Um componente que permita a passagem de energia dado que uma terceira entrada esteja alta ou baixa. E a resposta é com transistores. Eu não vou entrar em muito detalhe sobre como eles funcionam, mas o importante é saber para esse curso que temos dois tipos de transistores, PNP e NPN. O que a gente vai estar vendo é NPN, e o que precisa saber é que tem três portas. Temos a base, o coletor e o emissor. E basicamente como isso funciona é que quando a gente aplica uma corrente baixa na base do transistor, a gente tem que a corrente que está no coletor pode passar para o emissor, exatamente tendo o comportamento de chave que a gente quer. Então aqui temos um circuito mais prático da porta AND, da função AND, e aqui temos o outro circuito da lâmpada para comparar. Então quando a gente ativa essa variável, faz ela ter sinal alto, é a mesma coisa que fechar essa chave. E então quando a gente ativa a segunda entrada, temos que a corrente passa para todo o circuito e ativa a saída. Mas AND, essas operações, como eu falei, são a base para qualquer sistema lógico, e quando for desenvolver circuito que utiliza essas operações, é obviamente inviável ter que ficar desenhando isso toda vez para cada instância da função AND. Então, para encontrar esse problema, a gente tem essa notação de porta lógica para esses circuitos. Então aqui temos o circuito da função AND. Esse circuito, ele é a mesma coisa que essa porta lógica. Nesse caso aqui temos a porta que apresenta o AND. É um D, parecido com a letra D.
Aqui nesse lado que é reto temos as entradas, temos aqui, e no outro lado temos a saída. A gente pode ver aqui. Aqui temos o circuito da porta OR, da porta lógica OR. Aqui temos o desenho que a gente usa para indicar esse circuito. É parecido com a IND, mas ela é inclinada aqui para dentro. E tem e é um pouco pontuda aqui do outro lado. Desse lado que é arredondado para dentro, vem as entradas, como pode ver aqui. E do outro lado tem a saída. E por fim a porta NOT é bem simples, é apenas um triângulo com uma bolinha na ponta. E até agora apresentei só as funções IND, OR e NOT isoladas, mas nada impede a gente de combinar elas. Então o que a gente tem aqui, por exemplo, é uma operação AND entre x1 e x2. Esse resultado vai ser negado, vai passar por uma porta NOT, tem a barra horizontal aqui. Ao mesmo tempo, temos a variável x3 e a x2 passando por uma função OR, por uma porta OR. E por fim, esses dois resultados entram numa função AND. E assim a gente tem uma função lógica composta. E quando a gente utiliza portas lógicas para representar essas funções, nós temos o que é chamado de esquemático de circuito digital, que é o que é de fato usado na hora de projetar sistemas lógicos. Então, só mostrando novamente, temos x1 e x2, passa por uma porta AND, então depois passa por uma porta NOT, que vai ser negado. Do outro lado temos o x2 e x3 passando por uma porta OR. E por fim, esses dois resultados passam por uma porta AND, chegando na saída. Para completar a aula, vou falar de mais algumas portas lógicas, que são, na verdade, apenas combinações das outras portas que a gente viu. Primeiro temos a porta NAND, que é a abreviação para NOT AND, que nada mais é do que uma porta AND seguida de uma porta NOT. Então, aqui temos a porta AND seguida de uma NOT, é a mesma coisa que esse símbolo, que é a porta AND com uma bolinha no fim, antes da saída. Da mesma forma que temos a NAND, a gente tem a NOR, que é NOT OR, que, como vocês podem imaginar, é apenas uma porta OR seguido de uma porta NOT. E a gente indica com esse símbolo que é a porta OR seguida de uma bolinha, para indicar o NOT. E aqui temos as tabelas verdade de cada uma dessas portas. Assim a gente representa essas portas com essas notações: x1 e x2 negado. E aqui temos x1 ou x2 negado. E se vocês quiserem pausar a aula para preencher a tabela por si mesmos, fiquem à vontade. Mas as tabelas ficam desse jeito, que nada mais é do que as tabelas de AND e de OR, só que com as saídas invertidas, que é exatamente o que está acontecendo. A gente está pegando as portas e invertendo no fim. Por fim, temos essas duas outras portas. Temos o XOR, que é a abreviação para Exclusive OR, traduzindo fica ou exclusivo, e nada mais é do que uma porta com a seguinte regra: a saída dela só vai ser alta se apenas uma das entradas for 1. Então, se as duas forem altas, a saída vai ser baixa. Nesse caso aqui temos x1 sendo igual a 1, enquanto x2 é igual a 0, a saída é 1. E quando x1 é 0 e x2 é 1, temos que a saída é 1 também. E a gente indica por essa operação de forma algébrica com esse símbolo, que é um mais dentro de uma bolinha.
E da mesma forma que a gente tem as portas NAND e NOR, a gente tem o XNOR, que é nada mais que o exclusivo, só que ligado. Então, como vocês podem ver, a saída acaba sendo 1 apenas quando as entradas forem iguais. Então, quando x1 for 0 e x2 é 0, a saída é 1. E quando as duas entradas forem 1, a saída vai ser 1 também. Quando elas são diferentes, a saída é 0. E o conteúdo sobre funções lógicas se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Alguns exercícios vão ser postados a respeito do conteúdo desse trecho, então assistem por favor e tirem dúvidas também. E é isso.